Queridos amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais essa palestra da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Palestras nas quais nós tentamos abordar temas relacionados à busca do ser humano pelo verdadeiro sentido da sua existência, a busca da transcendência e temas relacionados ao ensinamento universal. O tema de hoje à noite está relacionado à harmonia interior e à vitória sobre si mesmo. Em relação a esse tema, nós gostaríamos de começar a nossa conversa de hoje à noite com vocês com uma pergunta muito simples. Quem nesse mundo, na sua vida, não busca harmonia? Quem sinceramente não batalha todos os dias da sua existência para se manter em equilíbrio? Quem também não busca a consequência dessa harmonia e desse equilíbrio que nós poderíamos chamar de paz de espírito ou mesmo de felicidade? Nós sabemos bem que existem muitas influências na psique humana nesse momento da história, né? Esse momento tão incrível, com tantas mudanças que nós estamos vivendo. Esse período no ensinamento universal é conhecido como Era de Aquários, onde existe uma grande transição, tanto na consciência quanto na vida humana. Nesse período de transição que é a Era de Aquários, vários impulsos atingem o ser humano. O impulso, por exemplo, da busca de uma espiritualidade além da religiosidade, uma busca por uma transformação verdadeira na vida, uma busca por uma verdadeira inteligência interior, uma busca por uma manifestação real do amor, do respeito e da aceitação de todas as pessoas. E assim por diante. Todos esses impulsos são conhecidos no ensinamento universal por um nome particular. Esse nome designa o conjunto desses impulsos. O conjunto desses impulsos é conhecido como os 7 raios. Os 7 raios do espírito ou os 7 pilares da manifestação da consciência e da vida, que se alternam, que se transformam e que, por consequência dessa alternância e dessa transformação, impactam diretamente na consciência dos seres humanos e nas suas vidas. Um desses impulsos, um desses raios, é chamado de harmonia. E nesse momento em que nós estamos vivendo, esse impulso pela harmonia, ele começa a se manifestar de uma maneira cada vez mais forte na vida do ser humano. E essa é a razão pela qual nós podemos enxergar a tentativa dos seres humanos de se harmonizarem e de respeitarem, acima de tudo, o meio ambiente. Uma busca da harmonização de todos os pontos de vista e de todas as perspectivas que os seres humanos trazem. Então, a busca pela aceitação da diversidade, a busca para o equilíbrio do corpo, a busca pela saúde, a busca pelo equilíbrio, pela harmonia nas relações, na parte emocional principalmente, né? Afetiva, e também uma busca de harmonizar a nossa psique, a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, dependendo do tipo de consciência, dependendo da característica de cada ser humano, todos nós somos influenciados por esse mesmo impulso, esse mesmo princípio, e reagimos de maneira diferente. Alguns reagem buscando mais fora essa harmonia, esse equilíbrio, alguns mais dentro, alguns na vida, outros na vida emocional, e outros mesmo na sua psique e na vida dos seus pensamentos. Então essa busca é constante e muito importante.
um dos traços mais fortes e mais marcantes da nossa existência atual. Muito bem. Diante dessa busca, diante dessa necessidade de encontrar a harmonia, de encontrar o equilíbrio, de encontrar a paz de espírito, nós poderíamos dizer que, de fato, a nossa vida real é o reflexo da busca desse ideal? Uma análise sóbria da nossa vida, uma análise sóbria do nosso dia a dia, digamos assim, nos mostraria com clareza que existe uma diferença gigantesca entre a nossa vida do dia a dia e o nosso ideal ou a nossa necessidade interior de busca de harmonia, de equilíbrio, dessa paz de espírito ou mesmo da felicidade resultante de todos esses aspectos. Muito bem. Onde se encontra a principal causa que afasta o mundo ideal do mundo real? Amigos, é claro que a realidade é dura, é claro que a realidade é feita de recursos escassos. É claro que a realidade é a manifestação de uma vida moderna, acelerada, sob uma pressão incrível, onde milhões de seres humanos, talvez digamos quase a humanidade inteira, né, vive correndo atrás do seu dia a dia. Mal ela acorda, ela tem o desafio de viver o seu dia e chegar no final do seu dia de uma maneira minimamente equilibrada diante de tantos desafios, no aspecto pessoal, no aspecto profissional, no aspecto familiar, seja o aspecto que for. Claro, a realidade é essa mesma. Mas só pela realidade das coisas, nós não conseguiríamos explicar a distância que existe entre aquilo que nós buscamos interiormente, como uma verdadeira harmonia, um verdadeiro equilíbrio, uma verdadeira fonte de paz, de espírito, né, e aquilo que nós encontramos no nosso dia a dia. O ensinamento universal tenta nos mostrar que a causa para essa diferença, para esse degrau gigantesco entre aquilo que nós ansiamos e aquilo que de fato se manifesta na nossa vida, não se encontra principalmente nos aspectos externos dela, mas se encontra em algo que está dentro de nós mesmos. Esse aspecto é a nossa consciência. A nossa consciência que forma a fronteira entre aquilo que nós anelamos e aquilo que de fato nós vivemos. Essa fronteira, que é a nossa consciência, no estado atual em que ela se manifesta, é conhecida como consciência eu, ou, em outras palavras, uma consciência plenamente identificada com os fenômenos que a vestem. As vestes da consciência eu, que não são a consciência, mas que pelo apego que ela possui a essas vestes, lhe dão a impressão de que são o seu próprio ser, são os nossos pensamentos, são os nossos desejos, são as nossas reações. Em outras palavras, tudo aquilo que se passa no nosso coração, na nossa cabeça e, por consequência, se manifesta na nossa vida. O ser humano, dotado de uma consciência eu, identificado ao seu eu e, portanto, vivendo uma vida egocêntrica, passa então a viver uma série de fenômenos repetitivos e quase automáticos nesses três planos da sua consciência. Fenômenos esses que nós poderíamos quase que classificar como a antítese, o oposto real daquilo que nós poderíamos enxergar como sendo a harmonia, o equilíbrio e essa paz interior tão buscada.
Nós falamos aqui da ansiedade, falamos das infinitas preocupações e falamos do eterno medo que preenche a vida dos seres humanos. Sejamos conscientes disso ou não. As pessoas que se tornam gradativamente autoconscientes, as pessoas que se tornam gradativamente conscientes desses fenômenos, elas tentam ultrapassar todas essas barreiras, todos esses automatismos que são como verdadeiros muros de uma prisão que enclausuram a vida. Ou seja, elas tentam alcançar a tão almejada harmonia, o tão almejado equilíbrio e a tão buscada paz de espírito através de uma luta interna, uma luta consigo mesmos. Uma luta onde elas tentam vencer a si mesmos. E isso é muito intenso, isso é muito genuíno e marca a busca pela transcendência para milhares, seguramente para milhões de seres humanos nos dias de hoje. O que uma escola espiritual e o que o ensinamento universal tenta transmitir para essas pessoas, especialmente para essas pessoas que não buscam mais apenas exteriormente a harmonia pela sua situação material, a harmonia pela sua situação de relações afetivas, ou mesmo pelo seu entorno. Isso é importante. Mas para essas pessoas que percebem que a fonte da desarmonia que elas buscam exteriormente está muito mais relacionada ao seu estado interno de consciência e que tentam assim vencer a ansiedade, a preocupação e o medo, apenas para citar 3 desses fenômenos internos que são a verdadeira causa dessa desarmonia na qual nós vivemos. Para essas pessoas, uma escola espiritual, o ensinamento universal, diz o seguinte: a fronteira é a sua própria consciência eu. A fronteira, a muralha entre aquilo que sua consciência, simbolicamente falando, que sua alma busca com tanto anseio, com tanto anelo, e a realidade que se manifesta na sua vida, é o seu eu. O seu eu tríplice, que se manifesta no seu coração, na cabeça e na sua vida. Esse eu tríplice, que nós poderíamos dizer que é o seu estado atual de consciência se manifestando, ele é a fonte desse sofrimento. Ele é a fonte do apego. Ele é a fonte do medo, que se manifesta então por esses temores infinitos, por essas preocupações intermináveis e por essa ansiedade que toma o coração de milhões e milhões de pessoas. Quando o ser humano autoconsciente reconhece finalmente que a fronteira, que a barreira é ele mesmo, então para esse ser humano pode começar um caminho completamente diferente. Um caminho onde o centro dos seus esforços não será mais a sua consciência eu, mas sim a voz do ser real, verdadeiro, eterno, onipresente, que fala no âmago da sua consciência. Voz essa que, na verdade, é o que o impulsiona, é o que o instiga, o que o fustiga para ir adiante. E o transforma num buscador de uma solução para toda essa problemática do seu mundo interior. Quando esse ser humano, ou quando a consciência eu desse ser humano, reconhece isso de verdade, ela reconhece que todas as tentativas de mudar a sua vida exterior ou seu mundo interior, pelo treino, pelo exercício, ou mesmo pelo forçar o seu caminho de vida, através de práticas, através de tentativas infinitas do seu eu,
não a levará além do limite que o seu próprio eu estabelece. Então, com muita consciência, com muita sobriedade e ao mesmo tempo com muita humildade, esse ser humano vai reconhecer que o seu eu precisa se converter em alguma coisa diferente. Até então, o seu eu foi o centro da sua existência. E por isso, os seres humanos que se manifestam assim são denominados no ensinamento universal de egocêntricos, porque o seu ego, o seu eu, é o centro da sua vida. Mas para esse ser humano que reconhece essa realidade, esse ser humano então percebe que o seu eu deve se tornar um servidor do ser real dentro de si mesmo. O ser real que já teve infinitos nomes no passado, mas que nós poderíamos chamar de um princípio. O princípio universal, o princípio do universo, que se encontra como o verdadeiro centro oculto, para o qual a consciência eu, enquanto ainda vive encantada consigo mesma, vive como de costas. Quando o ser humano reconhece isso, ele dá uma meia volta, uma reviravolta, uma verdadeira revolução no eixo da sua existência. E se volta e reconhece o centro de toda a vida em si mesmo. E o seu eu se converte em um servidor. E a consequência dessa reviravolta, ou seja, a consequência do núcleo da consciência reconhecer o núcleo da onimanifestação em si mesma, é que toda a memória acumulada, ou seja, o nosso campo energético, ou as diferentes camadas do nosso campo energético, podem ser gradativamente transformadas. É essa memória que condiciona o automatismo da nossa ansiedade, da nossa preocupação e do nosso medo. Memória essa que não pode ser transformada de maneira forçada pelo próprio eu, como se o eu fosse um programa, um código que tentasse reescrever a si mesmo. Esse programa, esse código, precisa se ligar ao seu código-fonte, à sua origem, a origem profunda, que é o núcleo do ser real nele mesmo. Quando isso acontece, então começa a reviravolta de toda essa memória acumulada. A reviravolta dessa memória acumulada, o ensinamento universal chama de uma nova consciência, do nascer de uma nova consciência ou da iluminação da consciência. Portanto, uma reviravolta inicial da consciência e, por consequência, uma transformação dos seus aspectos, no coração, na cabeça e na vida. E dessa nova consciência tríplice, dessa nova força de manifestação, dessa nova memória reescrita, é que pode começar a acontecer uma transformação real na nossa existência. Portanto, simbolicamente falando, uma vida nova. Uma vida que exteriormente talvez não dê nenhum indício de diferença. Porque a nossa vida material continua sendo exatamente aquilo que sempre foi. E os nossos problemas objetivos vão continuar lá, como os nossos desafios diários, nos esperando e cobrando de cada um de nós a sua solução. Não é nesse plano que a vida muda. O que muda é o interior. O que muda é um estado de consciência que percebe que a fonte da desarmonia se encontrava nela mesma, na própria consciência. E quando isso se transforma, então, pela eliminação da fonte do conflito, da fonte de toda a separação entre a idealidade e realidade, a consciência percebe que tudo já se encontrava em harmonia. Que todas as situações da vida já eram o que deveriam ser. Que a nossa existência não tem nenhum fator fora do lugar. Essa é a grande lei do karma,
Essa é a grande lei da causa e do efeito, que para cada causa traz o seu efeito absolutamente perfeito e correspondente. Quando a consciência aceita isso, ela reconhece a harmonia no exterior e a harmonia no interior. E surge, a partir dessa harmonia interior, desse equilíbrio interior da consciência ou da alma, uma paz interior, uma mudança fundamental na maneira de viver e encarar a vida. É isso que o ensinamento universal chama da transmutação, ou a escola espiritual chama da grande transfiguração, da mudança estrutural dos nossos veículos que nos permitem viver uma vida completamente nova e diferente. Portanto, do ponto de vista do ensinamento universal, do ponto de vista de uma escola espiritual, a harmonia é o resultado de uma batalha. A harmonia é o resultado da batalha daquele que luta contra o seu próprio egocentrismo. Não pelo seu próprio eu, mas através do núcleo verdadeiro do seu ser, desse princípio universal que pode sim se tornar o verdadeiro fundamento da sua vida. Por isso que aquele que vence a si mesmo é mais forte do que aquele que conquista uma cidade ou que conquista o mundo inteiro. Pois aquele que vence a si mesmo encontra em si mesmo a fonte eterna e onipresente da harmonia, do equilíbrio e da paz. Depois dessa introdução a respeito desse tema, nós gostaríamos de abrir para as perguntas daqueles que estiverem participando dessa palestra, desse momento. Então, por favor, fiquem à vontade de fazer as suas perguntas, as suas colocações, que nós vamos tentar endereçar da melhor maneira que nós pudermos. Muito obrigado de antemão. O Felipe, ele pergunta: qual a melhor maneira de manter esse estado de consciente mais alerta? Felipe, as escolas espirituais do passado, as escolas gregas, por exemplo, e por consequência as escolas egípcias, elas diziam o seguinte: ser humano, conhece-te a ti mesmo. O primeiro passo, o passo mais importante nesse caminho, é o passo do autoconhecimento. E o autoconhecimento, nesse ponto, nesse ensinamento, é algo extremamente diferente daquilo que nós poderíamos imaginar. No dia a dia nós podemos dizer que nós achamos que conhecemos a nós mesmos. Porque nós pensamos isso, ou sentimos aquilo, ou fazemos tal coisa, ou temos tais preferências e assim por diante. Mas isso não é o meu ser. Isso não é o si mesmo. Isso são as vestes da consciência. Porque os pensamentos, os sentimentos, as reações, de verdade, são fatores externos. São como que atores que representam uma peça na grande arena da consciência. O começo do autoconhecimento é perceber a diferença entre o ser que percebe e aquilo que ele percebe. No momento em que isso se estabelece, nós damos o primeiro passo em relação a esse autoconhecimento. E quando esse passo é dado, todos esses mecanismos repetitivos e automáticos que circulam em nós, nós demos 3 exemplos aqui: ansiedade, preocupação e medo, Todos esses mecanismos começam gradativamente, passo a passo, isso não vem tudo de uma vez, a ficar visíveis para a consciência. E na medida em que começa a se estabelecer um espaço de percepção
entre a consciência pura, né, a consciência que percebe, o observador silencioso, e o fenômeno dentro dela, a força desses fenômenos sobre ela começa gradativamente e naturalmente, eu até poderia dizer, a diminuir. Então a maneira de manter esse espaço, ou esse espaço de consciência dentro de nós mesmos, aberto e vivo, é uma constante e cada vez mais crescente e profunda autoobservação ou o seu produto, o autoconhecimento. Espero ter te ajudado. Caso contrário, a gente retoma a tua pergunta. Obrigado. O Luciano pergunta: a sabedoria universal então nos leva à verdadeira religião? Luciano, a palavra religião vem de religare, ligar de novo. Portanto, o verdadeiro sentido do conceito religião não se refere a nenhuma instituição externa. Portanto, o que o ensinamento universal, na sua essência, nos seus princípios, almeja, não é que nós nos liguemos a uma instituição, mas é que nós encontremos o caminho para uma religação ou uma ligação interior e, acima de tudo, uma ligação consciente. Nos dias de hoje, esse fenômeno, ele se traduz não tanto mais pela palavra religião, mas muito mais por espiritualidade. Espiritualidade significa uma religião interna, sem forma ou sem forma. E é justamente a busca dessa ligação interna entre o núcleo da nossa consciência, que percebe a prisão que ela se encontra, porque é a prisão que ela própria criou para ela mesma, e ao mesmo tempo a voz do transcendente nela, é essa ligação que precisa ser restabelecida. É essa religação que deve capacitar o ser humano, portanto a consciência humana, a iniciar um verdadeiro processo de autorrevolução, onde o mestre não se encontra fora, onde o mestre não é uma autoridade exterior, seja uma pessoa, seja um grupo ou seja uma instituição. Mas a única autoridade interior é esse princípio universal, essa centelha, esse princípio que simbolicamente no passado já foi chamado de espírito. E é esse espírito, esse princípio, que é a proposta de todas as escolas espirituais de todos os tempos. A Ângela pergunta: a nossa essência afastada e aprisionada pela formação da personalidade raramente se manifesta? Ângela, a essência do ser humano, que nós poderíamos, nessa linguagem que nós estamos utilizando para conversar com vocês, chamar de princípio universal, ou o nosso verdadeiro ser, ela se manifesta sim. Ela se manifesta principalmente quando nós amadurecemos na consciência de nós mesmos, no momento em que nós nos tornamos cada vez mais autoconscientes. O ser humano, ou poderíamos até dizer que a humanidade toda, vive 3 grandes etapas simultâneas, cada ser humano no seu momento, 3 etapas de construção da consciência. A primeira delas é tornar-se consciente. A segunda delas é tornar-se autoconsciente, ou tornar-se consciente de si mesmo. Quando o ser humano se torna consciente de si mesmo, ele chega numa fronteira, ele chega no limite. E essa fronteira, no passado, no ensinamento universal, foi traduzida sempre como uma margem. O ser humano chegava na margem, por exemplo, do Nilo, ou chegava na margem do Rio Vermelho, ou chegava na margem do Rio Jordão,
ou mais recentemente chegava na margem do Finisterre, ali no final da Europa, né? Vamos pensar aqui na trilha de Santiago de Compostela, por exemplo. No descobrimento da América, né? Era chegar no Pacífico, por exemplo. São símbolos. Símbolos para uma consciência autoconsciente que chega no limite de si mesmo. Isso representa o limite do eu. Quando o ser humano chega nesse limite, desperta nele a voz do transcendente. Desperta nele aquilo que se encontra além do eu, além da fronteira. Que é essa voz, que é essa essência, que é esse princípio que o chama. Mas é uma voz extremamente desconcertante, porque é uma voz que desperta no ser humano um anelo por algo completamente diferente da sua vida do eu. E isso se manifesta através da nossa personalidade, porque a nossa personalidade é a caixa de ressonância da nossa alma, da nossa consciência. Então a nossa personalidade tem 4 vestes, ou 4 corpos, se nós quiséssemos chamá-los assim. Então, através do corpo mental, essa voz se traduz através dos nossos pensamentos. Através do nosso corpo astral ou do nosso corpo emocional, isso se traduz através dos nossos anseios. Através do nosso corpo etérico ou do corpo energético que dá vida ao corpo material, isso se traduz através das nossas percepções e no corpo material através das nossas reações e ações mesmo. Mas não são pensamentos, anseios, percepções ou mesmo reações controladas pela nossa consciência eu. É como se a consciência eu fosse uma camada de neve que cobre o solo. E esse anseio desse princípio, dessa semente que começa a brotar dentro de nós, é como se fosse uma flor que vai brotando, saindo da terra e atravessa a camada do nosso eu e se manifesta por cima. São esses impulsos, essa busca, esse anseio, essa memória de se lembrar de algo que nunca viu, como já foi dito, e portanto é chamado de pré-memória. São essas coisas que se manifestam através da nossa vida como sinais de que a essência do nosso ser despertou e que nos impulsiona e nos instiga até a transcendência. Espero ter te ajudado. O Flávio pergunta: a voz do silêncio é sentida? Como saber que não é o meu autopensamento me julgando, me direcionando? Sim. Flávio, o nosso mundo interno, o mundo dos nossos pensamentos, é como se fosse o mar. E cada pensamento é uma onda. São infinitas ondas, em diferentes momentos, em diferentes direções, umas fortes, outras não. Existem aquelas que estão mais na superfície, a gente chama isso de consciente. Existem aquelas, né, que são aquele movimento intermediário, que é o que aparece em cima, mas também o movimento logo por debaixo da superfície da água, a gente chama isso de subconsciente, que vem das grandes correntes marinhas, né, que é o nosso inconsciente. Tudo isso são estratos do nosso eu. Na verdade, a voz do silêncio nos instiga a perceber que todos esses fenômenos são manifestações do nosso eu. Um primeiro aspecto do autoconhecimento é perceber a voz do autojulgamento. É claro que o autojulgamento é um fenômeno do próprio eu. Mas existe uma diferença fundamental entre permanecer com essa voz não percebida do autojulgamento, nos impulsionando de uma maneira repetitiva e quase automática a determinados comportamentos, a determinadas reações. E a outra coisa é perceber essa voz em funcionamento. Esse primeiro passo, essa primeira perspectiva, abre o quê? Abre um espaço de percepção. O que é um espaço de percepção? Se eu estivesse, por exemplo,
num lugar onde só existe ruído, e todos os ruídos se confundissem, e eu não tivesse nem um pequeno espaço, nem que fosse ao meu redor, feito por mim mesmo, de silêncio, para poder perceber o ruído ao meu redor, eu e o ruído seríamos a mesma coisa. Então, a voz do silêncio, na verdade, é o espaço de silêncio e de percepção que começa a se estabelecer quando o núcleo da consciência, como se desse um passo para trás, desse um passo para, como na pergunta anterior, se religar a esse princípio e a partir desse espaço de silêncio, de autopercepção, ela começasse a perceber todo o ruído. Então, existem infinitas vozes. O reconhecimento da voz do silêncio é quando, por esse silêncio, o ruído, ou seja, todos os pensamentos, as reações, as percepções, os sentimentos, começam finalmente a ficar audíveis pelo ouvido interno da consciência, pelo ouvido da alma. Esse é o começo do ouvir da voz do silêncio. O Aleph pergunta: o que acontece quando nossa consciência ou centelha é desperta? Aleph. Muitas pessoas acreditam que o despertar dessa centelha ou o despertar dessa consciência vai nos ser uma fonte de paz, de harmonia, de tranquilidade ou mesmo de iluminação. A escola espiritual e o ensinamento universal são muito honestos em relação a isso. E o que é dito é o seguinte: é exatamente o contrário. Quando essa centelha desperta, a nossa consciência entra não em paz, mas numa turbulência interna. A turbulência de se perceber pela primeira vez. Há pouco, conversando com outro colega que participa desse momento, falamos da voz do silêncio. A voz do silêncio se manifesta através da percepção do ruído. Quando a centelha desperta, nós vamos perceber o nosso mundo interior que não está em paz, não está em harmonia. Nós vamos começar a perceber os infinitos conflitos. Primeiramente, quando essa centelha desperta, nós vemos muito rapidamente, muito claramente, todo o conflito e toda a incongruência que existe na realidade ao nosso redor. Então, é dito tantas vezes que para o buscador que desperta, o mundo se torna um deserto. Não porque o mundo seja mau, mas simplesmente porque a esterilidade da vida do eu e a busca da satisfação impossível e sem sentido do eu pelo próprio eu se desmascara e fica visível para a consciência. Mas logo, essa percepção exterior, e principalmente no momento em que nós estamos vivendo, se transforma numa percepção interior. Se transforma na percepção do conflito interno. Então, a assinatura dessa centelha que desperta é a turbulência interna. É a percepção do mar agitado e turbulento dentro do qual nós vivemos. Espero ter te auxiliado no teu processo de autodescobrimento e autopercepção. O João pergunta: como conciliar um mundo de iniquidades com a espiritualidade? É uma pergunta muito importante nesses nossos dias, né, João? Onde nós, se quisermos olhar para fora, temos exemplos sobejos de iniquidade. Tudo isso é uma pena, não há dúvida nenhuma. Não há como dourar essa pílula e falar que é diferente. Mas a grande revolução que um ser humano no caminho da verdadeira espiritualidade aprende a passar ou aprende a vivenciar é que são os nossos olhos, em primeiro lugar, que criam a realidade. A ciência moderna hoje diz, né, que a energia e a matéria são unidos por um cimento ou um ponto de conexão que é a nossa consciência.
Ou seja, é a nossa consciência e a nossa perspectiva a respeito do que nós pensamos, do que nós imaginamos e do que nós ansiamos, que de certa maneira plasma a realidade. Dois seres humanos podem passar diante da mesma situação e reagir de maneira completamente diferente. Quando o ser humano descobre isso, ele percebe que boa parte da iniquidade do mundo se encontrava nele. E que se ele quer que o mundo seja diferente, ele precisa começar a transformar a si mesmo. Em vários outros momentos desses nossos encontros, nós dissemos que se nós queremos uma mudança no mundo, nós precisamos ser essa própria mudança. Mas não uma mudança apenas na superfície, não apenas uma mudança na matéria, na casca, mas uma mudança na essência, apoiado no quê? Numa nova consciência que une um novo estado de percepção a um novo estado de manifestação. Então, como conciliar? Gerando uma autorrevolução, atravessando uma autorrevolução, sendo a mudança que a gente quer no mundo. Porque a experiência mostra que quando nós nos transformamos de verdade, seja o nosso entorno nunca mais vai ser igual. Porque pela nossa influência, pela interferência da nossa consciência naquela situação, que não se manifesta em palavras, mas se manifesta em atos, a realidade necessariamente tem que mudar exteriormente, ainda que pouco. Mas essa é a maneira pela qual a zona de influência de uma consciência pode crescer e se transformar num verdadeiro catalisador da grande mudança que a humanidade tem que atravessar. O Marcos pergunta o que a Rosa Cruz Áurea entende como iniciação. Marcos, o que a Rosa Cruz Áurea entende como iniciação é um desenvolvimento que de fato, de verdade, parte de um início completamente diferente. Sem um novo início, não existe uma iniciação. Que início é esse? Muitos seres humanos, absolutamente bem intencionados e esforçados, tentam gerar um novo início na sua vida, seja no aspecto prático da manifestação, seja no aspecto místico, ou seja no aspecto oculto, esotérico, né? Eu aponto aqui para a cabeça, porque normalmente é através da cabeça e dos poderes sensoriais que isso pode se manifestar. Então, os seres humanos bem intencionados, né, extremamente esforçados, tentam gerar um novo início em si mesmos, a partir da base do seu eu ou da sua consciência eu tríplice. O que a escola da Rosa Cruz Áurea fala, e nesse caso, a Rosa Cruz Áurea não fala isso sozinha. Ela se baseia no conhecimento, no ensinamento universal de todas as escolas espirituais do passado, que dizem a mesma coisa, que somente quando a verdadeira base do nosso ser, que não é o nosso eu deveria ser um servidor, mas ele assumiu, pelas circunstâncias, a postura do centro da vida, do centro do nosso micro-universo, não é? Mas no momento em que esse eu se torna um servidor dessa verdadeira essência, desse verdadeiro princípio, então, essa é a base verdadeira para um novo início. Não mais o eu pelo eu, mas o eu como servidor da sua essência real, do princípio universal, da centelha do espírito, se quisermos chamá-la assim. No momento onde essa base de um novo início é estabelecida, ocorre um processo de iluminação, que é o termo simbólico para a transformação da consciência. E na sequência existe um processo de iniciação propriamente dito, que é onde a nova consciência,
unida à centelha ou ao princípio universal em si mesma, consegue desencadear um processo de transmutação real, energético e orgânica. Então nós podemos enxergar a iniciação nessa base. E a pedra de toque é não mais o eu como base de construção, mas o eu como um servidor do verdadeiro ser. Espero ter te auxiliado um pouco. O William pergunta, é possível vencer o ego? William, o ego, vencer o ego, nós poderíamos dizer que é impossível. O ego, vencendo o ego, seria como imaginar uma lagarta de asas e chamar isso de borboleta. E muitas pessoas, com honestidade de propósito e com muito esforço, tentam achar este, entre aspas, super ego, ou esse super eu, que seria a transcendência do eu ou a transcendência do ego. O que a escola, o que o ensinamento universal tenta trazer como elemento é que a transformação nesse nível não é possível. O que a escola tenta aportar como conhecimento e até como um caminho é que uma autorrevolução é necessária. Ou seja, todos os elementos do eu vão ser utilizados nessa transformação. A consciência, as 4 vestes da personalidade, a vida exterior, a vida interior, ou seja, a lagarta contém todos os elementos da transformação. Ela é o próprio laboratório alquímico, mas um processo diferente precisa ser desencadeado nela. Ela precisa passar por uma autorrevolução, ela precisa se converter num casulo, onde todos os elementos que se encontravam cristalizados naquilo que nós conhecemos como consciência eu, se tornam fluídicos de novo. Se tornam elementos de construção e não mais meramente de cristalização. Então, é o verdadeiro ser que proporciona à consciência a capacidade que ela ultrapasse a sua própria prisão. Ou seja, é essa inteligência que se encontra dentro de cada um de nós, que se a consciência se une a ela e se torna fluídica de novo, ela pode se colocar a serviço desse processo, dessa grande inteligência e do casulo, que é esse ser em transmutação, o novo ser pode surgir, que é a borboleta. Nós poderíamos dizer que a borboleta é a lagarta? Não. Mas nós poderíamos dizer que a lagarta teve que deixar de existir para que se manifestasse a borboleta? Também não. Esse é um aparente mistério da transcendência do eu. É como se nós estivéssemos na frente de um espelho e vendo o espelho víssemos uma barreira intransponível. Mas na verdade ele é apenas um reflexo. E na hora em que a gente tem coragem de atravessar esse reflexo com base no verdadeiro ser, na verdadeira realidade transcendente que se encontra em nós, o irrompimento, a transformação, a transcendência do ego é a decorrência disso. Essa será a última pergunta. O Isaac quem faz. A Rosa Cruz é uma filosofia de vida? Isaac, como ensinamento, a Rosa Cruz é uma filosofia de vida. Filósofo é aquele que ama a verdade, né? Então, nesse sentido, sim. Como um aprendizado contínuo, a Rosa Cruz é uma escola. E por isso ela se autodenomina uma escola. Porque aqueles que querem trilhar esse caminho, eles devem se colocar na posição de aprender do primeiro ao último dia, com base na única autoridade interna, que é o Espírito. E a Rosa Cruz Áurea, como uma proposta de transformação,
poderia tranquilamente ser comparado a um laboratório alquímico. Um laboratório alquímico onde a substância da alma ou a substância da consciência passa por infinitas espirais de autodescobrimento e se transforma no agente e no reagente capaz de transmutar todo o seu ser. Então, a Rosa Cruz Áurea é ao mesmo tempo ensinamento, portanto filosofia, ao mesmo tempo um caminho de perpétuo aprendizado, portanto uma escola, e ao mesmo tempo uma proposta real de autorrevolução e autotransformação, portanto um laboratório alquímico. Espero ter te respondido pelo menos um pouquinho. Essa foi a última pergunta? Então, amigos, muito obrigado pela participação de todos vocês. Seguramente são as perguntas de vocês, é a necessidade interior de cada um de vocês que dá sentido e dá riqueza para esses momentos que nós vivenciamos juntos. Esperamos ter a chance de nos encontrar novamente em outras ocasiões, na nossa página do Facebook, no site da escola, nos nossos canais do YouTube. Vocês têm conteúdo similar a esse que nós compartilhamos com vocês nessa noite e também todo o calendário de atividades para aqueles que quiserem tomar um contato mais próximo com a escola e a sua proposta real de trabalho. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos vocês.